Olá, eu sou o Thiago Middelge, do Cardiologia Personalizada. Hoje nós vamos falar sobre miocardite, a inflamação do músculo do coração. Mas para falar disso, eu precisaria mostrar primeiro um pouco sobre a estrutura do coração. Não vai ser uma aula de anatomia, mas eu queria mostrar para vocês como é que é o coração. Esse é um modelo que costumo usar nos pacientes no consultório para mostrar algumas coisas do funcionamento cardiológico. O coração é essa estrutura que é representada, a parte de cima são os grandes vasos, são os vasos que levam e trazem sangue para o coração. E o coração funciona como uma bomba, levando esse sangue, distribuindo o sangue para o corpo. Quando a gente abre o coração, nós verificamos essas estruturas internas. Aqui nós conseguimos ver uma cavidade, outra cavidade, outra cavidade e outra, que são ligadas por válvulas. Esse músculo do coração, que você está vendo nessa imagem aqui, esse músculo do coração é chamado de miocárdio. E quando ele inflama, nós temos a miocardite, a inflamação do músculo do coração. Qual é o problema aí? O problema é que esse músculo inflamado, ele não consegue exercer o papel adequado que exerceria. Ele não consegue contrair muito bem, seja no todo ou em parte, e não consegue gerar o fluxo para o resto do corpo. Geralmente, é causada por vírus. Em 80% a 90% dos casos, essa miocardite é causada por vírus. Alguns casos também são causados por bactérias e até mesmo por vacinas de vírus vivos. E como é que funciona isso? Como é que acontece isso? Você tem uma gripe, por exemplo, fica ali um tempo com essa gripe, 2 meses aproximadamente, você pode desenvolver essa miocardite. Não dá para a gente falar se você vai ter ou não vai ter, então não precisa se assustar qualquer gripe que vai gerar miocardite. Não é assim que funciona. Não existe lei para isso. Mas miocardite geralmente vem por uma gripe e mais ou menos 2 a 4 meses depois de uma gripe. Porque antigamente a gente falava pouco e hoje a gente está vendo muito paciente com gripe? Porque os exames estão mais modernos, a medicina também evolui e nós temos hoje exames mais complexos e mais completos que conseguimos dar o diagnóstico com mais facilidade. Exemplo é a ressonância nuclear magnética do coração. Antigamente a gente fazia um ecocardiograma e não conseguia ver a miocardite, então estava tudo certo, o paciente não tinha o diagnóstico. E hoje, quando você tem uma suspeita muito forte dessa doença, nós podemos fazer a ressonância cardíaca e consegue verificar se tem ou não a miocardite. Geralmente, você não sente nada, ela é uma doença assintomática, mas pode cursar com dor no peito, uma dor muito parecida com a dor do infarto, aquela dor em opressão, igualzinha à dor do infarto. Pode cursar com uma insuficiência cardíaca, como eu disse há pouco, o músculo fica com dificuldade para lançar o sangue para o resto do corpo, e essa força do coração reduzida causa uma insuficiência cardíaca. E pode também cursar com arritmias graves. Lembre que essa parte do coração, ela pode estar inflamada com a miocardite. Uma parte do coração, não é exatamente essa parte, mas uma parte desse músculo pode estar inflamada. E essa parte inflamada pode gerar ali arritmias complexas, arritmias graves, inclusive causando a morte súbita dos pacientes. 50% dos casos, há uma resolução espontânea, em 2 a 4 semanas aproximadamente. 25% dos casos, torna-se uma miocardite crônica, ou seja, cronifica o caso. E aí pode cursar com uma insuficiência cardíaca, necessitando tratamento para insuficiência cardíaca. 25% dos casos evoluem para uma insuficiência grave, refratária, precisando aí de transplante cardíaco. Veja que é uma doença que não é incomum, que pode ser simples, mas também pode cursar com casos graves, desde morte súbita até mesmo uma insuficiência cardíaca grave. O diagnóstico é feito pelo quadro clínico, então, uma história de uma gripe, por exemplo, ou de uma vacinação, dor no peito, uma falta de ar, sinais de insuficiência cardíaca como um inchaço nas pernas, cansaço, dificuldade para dormir em posição deitada, em ortostase, né? Então, um quadro clínico sugestivo, um exame que mostre isso, geralmente o ecocardiograma mostra uma alteração. Em alguns casos, quando o eco não mostra, é necessário fazer a ressonância cardíaca, que vai sugerir um padrão de miocardite. O padrão ouro para a gente saber realmente se tem miocardite
é a biópsia do miocárdio. Você vem lá e tira um pedacinho do músculo cardíaco. Isso a gente não faz de rotina. Veja que é um exame invasivo, com risco inclusive de morte. Pegar um pedaço do coração para examinar não é uma coisa simples de fazer. E às vezes você não consegue pegar o local exato que tem a inflamação. Então, resumindo, a miocardite é uma doença que é comum, não é tão incomum assim. Você certamente teve algum paciente com uma história de miocardite. Algumas vezes não foi diagnosticado, como eu disse, não são todos os centros no Brasil que têm a ressonância cardíaca. Em centros grandes que você consegue fazer esse exame, você consegue apurar mais o diagnóstico. E o tratamento em si é um tratamento de suporte. Se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, vamos tratar como uma insuficiência cardíaca. Se ele tem apenas dor, nós vamos tratar a dor. E o mais importante, fazer um acompanhamento. Esses pacientes que têm miocardite, devem ser restritos à atividade física. Não é recomendado atividade física, pelo menos por 6 meses, ou até a recomendação médica. É necessário fazer alguns exames antes de retornar para a atividade física. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Um abraço, obrigado, saúde!